Pois bem, pessoal, agora vamos falar sobre tabela periódica. Prestem atenção nas informações. É um assunto relativamente tranquilo, é um assunto mais fácil. É só a gente ficar ligado aí nos detalhezinhos que serão comentados, tá bom? Boa aula para todos. Valeu! Então agora a gente começa a falar sobre tabela periódica, pessoal. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para vocês me acompanharem, ó, isso está na apostila na página 61 da apostila laranja. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a tabela periódica ela é dividida basicamente em períodos, que são as linhas, e grupos, que são as colunas. Esse termo famílias era um termo utilizado mais antigamente. Hoje em dia não se usa mais, hoje em dia é mais comum chamar de grupos mesmo, tá? Então nós temos aqui, ó, 7 períodos, que corresponde a 7 linhas, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E nós temos 18 grupos. Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, até o 18º grupo. Beleza? Existem várias informações importantes para a gente falar sobre isso, mas por enquanto é importante a gente saber dessa divisão. Eu comentei já com vocês em sala de aula que todos os elementos eles são numerados. Todos os átomos, todos os elementos químicos da tabela periódica possuem número. E de que forma que eles são numerados? Eles são numerados sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ou seja, você vai numerando da esquerda para a direita. Terminou esse período, aí você passa para o período de baixo. Aí também vai da esquerda para a direita. Terminou o segundo período, passa para o período de baixo. Aí vai da esquerda para a direita. Por exemplo, o hidrogênio é o elemento de número 1 aqui, ó, o número atômico dele é 1. Eu poderia vir aqui para o lítio já? Não. Por quê? Porque no mesmo período que o hidrogênio, eu tenho o hélio desse lado. Mesmo estando desse lado aqui, ó, lá longeão, ele está no mesmo período ainda. Então o hélio é o elemento de número 2. Aí o lítio vem ser o elemento de número 3. Aí o berílio 4, aí o boro 5, carbono 6, e assim vai, 7, 8, 9, 10. Terminou esse período? A gente passa para o período de baixo, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim sucessivamente, beleza? Aqui, ó, antes que vocês fiquem perdendo a concentração por curiosidade, esses períodos que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, ó, na verdade eles estão embutidos nessa lacuna aqui, ó. Então, se vocês observarem aqui, ó, só nessa lacuna, a gente vai do elemento número 57 até o elemento número 71. Esse grupo é o grupo que a gente chama de lantanídeos. Então, todos esses camaradas aqui, ó, todos eles, até o lutécio, estão dentro dessa lacuna. São os lantanídeos, beleza? E aqui embaixo nós temos a mesma circunstância para os actinídeos. Então nós temos aqui, ó, desde o número 89, que é o actínio, até o laurêncio, que é o número 103. Então estão nessa lacuna aqui, ó. Beleza? A gente não vai comentar muito sobre eles, mas é só para vocês entenderem que se a gente fosse colocar aberto dessa forma aqui dentro, iria desconfigurar totalmente a tabela periódica e iria dificultar muito o estudo dela. Imagina só, iam ser essas duas linhas aqui, ó, para depois de tudo isso voltar para esse grupo aqui, ó. Então seria bem complicado, atrapalharia bastante a configuração dela. Deu para entender isso, pessoal? Esse slide é para vocês entenderem que nós temos os períodos, 7 períodos, e 18 grupos. Belezinha? Próximo passo. Agora a gente precisa entender que nós temos na tabela periódica alguns elementos que são chamados de elementos representativos e outros elementos que são chamados de elementos de transição. Tá? Tem diferenças importantes sobre eles. Mas basicamente, para a gente entender quem são eles, esses elementos dessa meiuca da tabela periódica aqui, ó, esses camaradas aqui, são os que a gente chama de elementos de transição. Então aqui, ó, do grupo 3, do terceiro grupo, até o grupo 12 são os elementos de transição.
beleza? E aqui nós temos os elementos representativos. Quem são os representativos? Grupo 1, 2, aí depois vem o grupo 13, 14, 15 até o grupo 18. Então 1, 2 e do 13 em diante são os elementos representativos, tá? Quando a gente for ver o número de elétrons que cada elemento representativo possui na sua última camada, isso vai ser fundamental para a gente poder entender o assunto do segundo bimestre. A gente vai ver que é importante separar dessa forma, identificá-los como elementos representativos e elementos de transição, porque tem uma regrinha que facilita a gente saber quantos elétrons dos elementos representativos tem na última camada. Já os elementos de transição apresentam muitas exceções e não seguem essa mesma regrinha, então a gente vai precisar dessa informação, tranquilo? Olha só, já vou começar a comentar sobre ela agora. O foco do nosso entendimento de tabela periódica nesse momento vai ser qual? Saber o que são períodos, saber o que são grupos, saber quais são os elementos, ou melhor, saber quais são os grupos dos elementos representativos e saber o número de elétrons que os elementos representativos possuem na sua última camada. E a gente vai identificar isso de acordo com o grupo que ele possui. Olha que facinho, é muito facinho, prestem atenção. Não percam o foco, galera. Não pulem do barco, não me abandonem, vem comigo. Presta atenção. Todos os elementos do grupo 1, todos os elementos do grupo 1 possuem um elétron na sua última camada. Beleza? Todos os elementos do grupo 2 possuem 2 elétrons na sua última camada. Então aqui possui um elétron na última camada. Aqui possui 2 elétrons na última camada. Nós não vamos falar dos elementos de transição. Então, nós vamos direto para os elementos representativos do grupo 13. Todos os elementos do grupo 13 possuem 3 elétrons na última camada. Aí, ó, prestem atenção e tomem cuidado. Esse camarada aqui, ó, que eu não tô nem conseguindo ler o nome dele agora, Disprósio, eu acho, sei lá. Esse camarada aqui, ó, ele não é um elemento representativo. Por quê? Por mais que ele esteja aqui nessa linha aqui, ó, tem que lembrar que todos esses camaradas desses 2 períodos que estão sendo citados aqui, eles estão nessa lacuna, ó, a setinha aqui, ó. Vum. Então esses 2 camaradas aqui, ó, não são elementos representativos, beleza? Nenhum deles, na verdade, aqui, tá? Todos eles são de transição porque eles estão dentro dessa lacuna aqui. Então a gente acaba aqui, ó, os nossos elementos representativos no NH aqui, tá? Então todos do grupo 13 têm 3 elétrons na última camada. Todos do grupo 14 têm 4 elétrons na última camada. E assim vai. Do grupo 15, 5. Do grupo 16, 6. Do grupo 17, 7. Do grupo 18, 8. Beleza? O grupo 18 aqui corresponde aos gases nobres. Já a gente vai comentar sobre ele, não posso demorar muito. Então tá aqui, ó. O número de elétrons na última camada dos elementos representativos será definido pelo grupo ao qual o elemento está inserido. Então, se o elemento estiver inserido no grupo 1, ele vai ter 1 elétron na última camada. Se o elemento estiver inserido no grupo 2, ele vai ter 2 elétrons na última camada. Se o elemento estiver inserido no grupo 13... Professor, por que pulou do 2 para o 13? Porque só estamos falando dos elementos representativos. Beleza? Quem são eles? Tá aqui, ó. Elemento representativo, esses camaradas aqui e esses 2 do comecinho. Então perceberam? Ó? Grupo 15, 5 elétrons. Grupo 16, 6. Grupo 17, 7. Grupo 18, 8. Fechou? E de acordo com a posição desses elementos na tabela periódica, né? Então agora ó, a gente já sabe quem são os elementos representativos, os números de elétron que cada elemento possui de acordo com o grupo que pertence. E agora a gente já sabemos que são íons. E agora a gente vai ver as características dos elementos de acordo com a sua posição na tabela periódica. Nós temos em azul, ó, basicamente todos esses camaradas que estão em azul aqui, ó, são os metais da tabela periódica. Nós temos basicamente esses como posso dizer, 4 características dos elementos
de acordo com a sua posição. Pode ser um metal, podem ser ametais, podem ser os gases nobres, pode ser o hidrogênio. Existem outras subdivisões, por exemplo, os metais podem ser metais alcalinos, alcalinos terrosos, podem ser metais de transição, podem ser metais semicondutores, podem ser vários tipos, mas nós não vamos falar sobre isso agora, vamos ser bem objetivo e no que é importante de fato. Então são esses 4 aqui, ó. Todo mundo que está em azul são os metais. Todo mundo que está em amarelo aqui, ó, são os ametais. Todo mundo que está em verde são os gases nobres. E o que temos aqui em branco é o hidrogênio. O hidrogênio ele é o único sozinho aqui, estão vendo? Tranquilo, pessoal? Isso se dá por causa de das características dele de interação com outros elementos, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, vocês sabem onde me acessar, onde me procurar. WhatsApp, deixem um comentário aí embaixo que eu leio, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender. Foi um pouco rápido, mas videoaula é assim. Volta, você consegue pausar, voltar, escuta a informação de novo, vê novamente aquela parte, e aí você consegue entender, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.